Pessoal, boa noite. Bem-vindo à aula de manejo pós-safra da Biosanto. Bora passar aqui. Vamos lá, pessoal. A galera está comparecendo aí. 30 pessoas, 35. Oh, show de bola. Pessoal, meu nome é Vitor Boles Rui. Eu sou o fundador da Biosanto Bioinsumos. A Biosanto tem 5 anos de mercado e eu tenho 8 anos de experiência com o manejo biológico, atendendo mais de 2.000 fazendas pelo Brasil afora. Equipe técnica da Biosanto. A Biosanto tem 9 técnicos de campo e hoje, para poder trazer esse conhecimento para vocês de manejo pós-safra do café Conilon, nós vamos ter o auxílio de Emanuel Vitor, especialista em biofungicidas, graduado em agronomia. Jairo Moraes, especialista em bioinseticidas, técnico em fruticultura. E Natan, especialista em N1, técnico agrícola e engenheiro agrônomo. Manejo pós-safra do café Conilon. Pessoal, o café Conilon, ele é a cultura mais importante do norte do Espírito Santo e muito provavelmente também do sul da Bahia. E agora nós estamos no período pós-safra, um período muito crítico e muito importante para definir os rumos da agricultura e dos resultados para o ano que vem. Parabéns por você estar aqui. Você escolheu investir no tempo certo, no que importa. A saúde de sua lavoura e a lucratividade da próxima safra. Isso mostra que você é um produtor diferenciado e busca resultado e não deixa sua lavoura ao acaso. Parabéns por essa decisão de estar aqui, vendo todo o nosso conhecimento a respeito desse assunto sendo compartilhado de forma totalmente gratuita. Muito obrigado. Estamos já com 40 pessoas assistindo. Muito bom, pessoal. Parabéns por vocês terem acreditado e estar aqui. Para quem que é essa aula? Produtor pequeno, médio, grande, que acabou de colher o seu café. Quem quer investir em perdas, quem quer prevenir perdas com pragas, doenças de solo, técnicos e engenheiros agrônomos que buscam soluções biológicas sustentáveis. Então, pessoal, essa aula, ela é para todos os públicos envolvidos com agricultura cafeeira. Seja você um pequeno produtor, seja você um grande consultor. Porque manejo biológico, ele é indispensável, um excelente conhecimento dos micro-organismos, de horário de aplicação, de época de aplicação e de tempo. Então, todas essas variáveis, vocês vão ter bastante, a gente vai conversar bastante sobre isso, exaustivamente, durante essa aula. Prepare as perguntas para o final, que a gente vai ter um tempo para isso também. O que você vai aprender? Como recuperar e proteger seu solo, após safra, que tudo começa no solo, garantir uma lavoura saudável, livre de fungos e de pragas, preparar para produzir mais e melhor no próximo ciclo e uma oportunidade única de acompanhamento técnico. Então, hoje, a equipe da Biosanto ela é preparada para trazer todo esse conhecimento. Não é simplesmente uma venda de um produto, é um manejo técnico e individualizado para cada propriedade. Hoje não existe um manejo escrito em tábua de pedra. Cada fazenda, de acordo com a necessidade do produtor e de acordo com o estágio que sua lavoura esteja, a gente desenvolve um manejo totalmente personalizado de acordo com as pragas, doenças e os problemas de solo que a fazenda quer mitigar nos próximos anos. Por que confiar na Biosanto? Nós já temos mais de 2.000 fazendas com resultados positivos, 9 técnicos entre Bahia e Espírito Santo, resultados comprovados em controle de pragas, doenças e condicionamento de solo, experiência de quem também é produtor. Eu vim de família de agricultor, eu fui nascido e criado no campo, morei na roça, trabalhei na roça e hoje eu tenho
toda a experiência e conhecimento de causa para passar para vocês, junto com a minha equipe, do que dá resultado e o que não dá resultado. Qual perfil você é hoje? Não sabe o que fazer no pós-safra, sabe, mas não aplica, aplica de forma errada, aplica corretamente e colhe os melhores resultados. A gente tem 4 tipos de produtores e de público hoje no mercado em geral. O objetivo da Biosanto é, com o conhecimento prático e técnico que nós temos, levar você para o 4º grupo, que é quem aplica corretamente e colhe os melhores resultados. Vamos contar um pouco da história da Biosanto. Mais de 5 anos mudando a realidade, transformando as lavouras com resultados reais. Muita coisa se é falada em mercado, muita coisa se é falada em lives na internet, mas muita coisa é inverídica. Aqui com a Biosanto você tem plenos resultados satisfatórios, vamos ter depoimento de produtores, provas sociais, vamos passar todo o nosso conhecimento. Então é muito importante que você, quando resolver fazer um manejo biológico, procure uma empresa idônea, uma empresa que vende, entrega, ensina e acompanha o uso de biológico. Então, hoje, a nossa alma, o nosso espírito é biológico. A gente não é uma empresa de defensivo agrícola que vende biológico. Nós somos uma empresa de biológico que leva soluções para o campo, para todos os produtores e todas as culturas. Manejo pós-safra na prática. Biofungicidas e bionematicidas. Agora a gente vai ouvir um relato de um dos nossos técnicos, uma aula muito rápida sobre biofungicidas e bionematicidas. Vamos lá, Vitinho. Certo, Vitão? Falando em sanidade de solo, a gente não pode deixar de frisar um dos principais micro-organismos responsáveis por isso. Estou falando do tricoderma, que ele é um biofungicida responsável por agir diretamente em patógenos de solo. Falando especificamente mais do modo de ação do tricoderma, ele é um fungo bastante agressivo. Ele é responsável por colonizar toda a rizosfera, que é a camada que fica em volta das raízes, impossibilitando que os patógenos se aproximem da raiz. Esse é um modo de ação. Existem vários outros, como predatismo, ele consegue predar os patógenos. Antibiose, consegue produzir compostos que inibem o crescimento do micro-organismo patogênico, preservando toda a sanidade ali em volta das raízes. E você, amigo produtor que está conosco hoje na nossa live, você já observou na sua propriedade alguns sintomas como folhas retorcidas, plantas murchando, folhas amareladas? Geralmente dá em reboleiras distintas uma da outra. Isso pode ser um sinal de doenças de solo. O uso do tricoderma é uma excelente ferramenta para o controle de patógenos do solo, como nematóides, fusário, mofo branco, rhizoctônia e outros patógenos. Menos doença em seu solo resulta em maior vigor de raiz, proporcionalmente uma maior produtividade. Mas lembre-se, os produtos biológicos entregam excelentes resultados, desde que utilizados corretamente e com bom acompanhamento técnico. Com o tricoderma, sua próxima safra já começa mais saudável, lá no seu solo. Segue daí, Vitão. Valeu, Vitinho. Pessoal, pouquíssimos minutos, mais uma aula de extremo conhecimento prático do que os biológicos podem trazer de resultado para a sua lavoura. Tudo começa no solo, desde uma boa disponibilização de nutrientes até mitigação de pragas e doenças de solo, que muita gente não considera ou nunca ouviu falar. Vamos agora falar um pouco dos bioinseticidas. Quem vai falar sobre bioinseticidas para nós agora é o Jara. Vamos lá, Jara. Certo, Vitão. Vitão, esse tema é muito importante, porque os produtores, os telespectadores que estão na live, estão ansiosos para saber que produto é esse que a Biosanto utiliza. Um deles é a Bovéria baciana.
bioinseticida e acaricida. E o que ela faz? Ela age como inimigo natural das pragas, como broca e cochonilha, que são as piores pragas que podem ter na sua lavoura pós-safra, penetrando no corpo do inseto, se multiplicando e causando assim uma morte natural das pragas. Mas lembrando, pessoal, o biológico não é para uma cultura específica, é para praga, então ele também consegue controlar pragas de outras culturas, como o moleque da bananeira, mosca branca, cigarrinha, ácaro rajado e dentre outros. E qual é o benefício para você, produtor, utilizando esse produto? Ele reduz a população de praga e não agride o meio ambiente. Ajuda a manter o equilíbrio biológico da sua lavoura, pode ser integrado a outras estratégias de manejo e tem um ótimo custo-benefício. A Bovéria age de forma natural, protegendo a sua lavoura agora, garantindo uma safra mais limpa e lucrativa. Agora é com você, Vitão. Valeu, Jairo. Pessoal, quando se trata de bioinseticida, muita gente só lembra do Bovéria, mas existem inúmeros micro-organismos que também têm essa ação. Um deles é a Cordyceps javanica, que a gente vende exclusivamente na Biosanto. Esse é um produto desenvolvido para combate de insetos nos períodos quentes. Muita gente tem essa máxima de dizer que biológico não funciona em altas temperaturas. Funciona, só que não todos. Então, a Bovéria é espetacular em épocas de clima mais ameno. Em épocas quentes, a gente sempre direciona algumas bactérias ou a Cordyceps javanica, que é um excepcional inseticida, que age praticamente da mesma forma, matando o inseto de forma natural. Vamos agora falar do EM1. Falar do EM1 é, assim, espetacular, porque é empolgante. É ele que traz todo o conforto do solo, aonde a gente vai fazer sobreviver os nossos micro-organismos. O EM1, ele é um probiótico de solo que tem diversas funcionalidades dentro de uma propriedade. Então, toda fazenda que adota o uso do EM1, os seus resultados são fantásticos. Nós temos inúmeros resultados especiais com o EM1. Ele é um probiótico de solo, a função realmente é de probiótico, o mesmo probiótico, as mesmas funcionalidades probióticas que a gente usa em nós, o EM1 faz isso no solo, trazendo todo um conforto para os micro-organismos existentes no solo, decompondo o material orgânico, transformando em matéria orgânica, fazendo com que todos os micro-organismos usados tenham as suas condições especiais para sobreviver no solo. Agora a gente vai ter o Natan falando sobre o EM1. Estamos aqui na propriedade do Daniel Lubiana, que é mais um cliente que adquiriu o EM1. Hoje na Biosanto nós atendemos mais de 2.000 clientes que já utilizam este produto, mas você deve estar se perguntando o que é o EM. O EM1 é esse camaradinho aqui, ó. É uma solução microbiana composta por 2 lactobacilos e uma levedura. O EM1 é responsável por descompactação de solo e melhoria da estrutura, assim como através da decomposição de matéria orgânica, você consegue uma melhoria estrutural das raízes, melhorando a absorção dos nutrientes responsáveis pela manutenção da sua lavoura, incluindo também uma outra ação excepcional do EM1 na melhoria da sua irrigação. Como que isso acontece? O EM1, através da decomposição da matéria orgânica, a gente consegue melhorar essa questão desobstruindo o seu sistema de irrigação. Existem casos de produtores que já tinham condenado o seu sistema de irrigação, porque as plantas estavam morrendo e ele estava perdendo produção com isso, porque o seu sistema de irrigação estava totalmente obstruído. Através de uma das visitas dos nossos técnicos, utilizando o EM1, a gente conseguiu reverter esse quadro, melhorando a qualidade de água do produtor, as plantas voltaram a produzir mais e a gente conseguiu, em 48 horas, melhorar 100% da efetividade da irrigação do produtor. O EM1 traz vários benefícios para você, produtor. Dentre eles, nós temos a aceleração de decomposição de matéria orgânica, melhoria da solubilidade de nutrientes, redução de salinidade, maior taxa de enraizamento, melhoria da qualidade de água, onde seu sistema de irrigação não vai obstruir novamente, e é um excelente ativador de solo, melhorando a microbiota. Como vocês podem ver, os produtos biológicos entregam excelentes resultados, desde que sejam feitos corretamente e com acompanhamento técnico. Com a EM1,
você regenera o solo e prepara o terreno para colher mais e melhor. É com você, Vitão. Valeu, Natan. Falar do M1 é empolgante. Esse é um produto assim que eu tenho o maior orgulho de ter ele no portfólio da Biosanto. Ele é um produto assim que é impressionante o quanto ele faz com que todos os nossos manejos deem resultado. Se eu vou ficar falando aqui, nós vamos conversar aqui horas e horas e horas falando dos resultados do M1. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o M1, entre em contato. Vocês estão dentro de um grupo seleto, um grupo selecionado de produtores, onde vocês vão ter acesso a informações de graça, entendeu? Acompanhamento técnico e ofertas exclusivas dentro desse grupo. Todos os nossos técnicos, eles são treinados e especializados em todos os manejos que a gente faz. A gente não tem uma pessoa especializada em uma ou outra cultura. A nossa especialização é em micro-organismos. Então, a gente começa com todos os manejos do solo, independente da cultura que você tem. Um solo saudável, planta saudável. Então, cuida do solo que a sua planta responde. O EM é, assim, de fundamental importância para o nosso manejo. Ele é espetacular. Vocês viram o Natan falando sobre limpeza de sistema de irrigação. Ele também serve para limpar tanque de irrigação, limpar represa. Recentemente, nós fizemos um trabalho em uma represa gigantesca com o M1. Foram usados mais de 11 mil litros de EM ativado para controle de alga. Era uma água limpa, só que ela tinha muita alga. E mesmo assim, a gente deu um resultado espetacular para o produtor. E se for ficar falando de resultados aqui, nós teremos muito resultado. O EM, pessoal, ele é um produto exclusivo da Biosanto na região que a Biosanto atende. Então, você não vai achar o EM1 em outro lugar. Não se engane com o nome. Muitas pessoas falam que o EM são micro-organismos eficazes. Não é isso. Tá? Procure o produto EM1 exclusivo, fabricado pela Ambien. É um produto que hoje ele está presente em mais de 100 países. Um produto com 60 anos de mercado. Ele tem uma rede de estudo, uma rede de pesquisa e uma rede de ajuda a todos os produtores que vêm trabalhar com ele. Vamos falar agora de um caso de sucesso de um produtor que é o nosso grande amigo Miguel. Como que está? Já está online, Miguel? Já está online. O Miguel, ele é assim, é uma pessoa fora do comum e um produtor muito empolgado, que nem nós, que nem a Biosanto, que nem todos os técnicos da Biosanto, além de ser um grande amigo. Então, o Miguel hoje, ele usa praticamente 100% do portfólio da Biosanto e todas as aplicabilidades possíveis do EM na fazenda. Vamos lá, Miguel, agora é com você. Vitão, boa noite. Tá me escutando? Perfeitamente, meu irmão. Pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Ô, Vitor, falar da Biosanto, cara, é assim, eu falo que faço satisfação, né? Que eu conheço a empresa desde a fundação, né? A gente costuma brincar que eu acreditei tanto no projeto que eu fui o primeiro cliente a nota 01, né? Desde o início a gente acreditou, confiando e sabendo que vinha coisas boas. Desde o início a gente sempre fala, vamos falar um pouquinho do início mesmo, que o biológico, para nós hoje, já não é um futuro mais, ele é um presente, né? E cada dia mais vem chegando produtos novos no portfólio de vocês e a gente vai testando e vai gostando, sempre usando muito, né? Desde, como os meninos falaram aí todos, a gente está usando, tanto no mamão quanto no café. E, cara, e o EM, que é o que a gente teve maior sucesso até o momento, que eu falo que na nossa região, nossas águas são muito ruins, que a gente entende, quem tá ouvindo aí sabe disso, temos esse problema. E onde eu tenho usado há 4 anos, que é a área de Floresta do Sul, da fazenda nossa ali, nós não temos problema de entupimento de mangueira. E a gente foi descobrindo, com o passar do tempo, que se você prolongar período de safra mesmo, que às vezes a gente não consegue usar
como deveria de mês a mês aí, você vê diferença em algumas áreas. Ponta de mangueira começa a ter um entupimentozinho, alguma coisa. E quando você começa de novo com o uso do EM, cara, você vê a água limpa rapidinho, você desentope tudo. É fantástico, porque eu brinco lá com os meus meninos lá que ele expulsa a matéria orgânica de dentro do nosso sistema todinho. Quando a gente acontece que eu não gosto, né, que quebra um cano lá, que a gente tem que consertar, né? A gente corta o tubo e você não vê aquela grosseira como normal, você aquela gosma que fica dentro do tubo. Quem entende de irrigação aí sabe. Você corta aquilo, fica aquela situação difícil, que você vê que está tendo problema. Nas nossas mangueiras e nem nos tubos a gente não tem isso lá. E a gente tem uma água que é muito saloba, que teoricamente ela iria contribuir para entupir muito o sistema. E usando o EM periodicamente, tanto nessa fazenda quanto nas outras, a gente não está tendo esse problema. E hoje a gente já sabe, né, Vitor? Não sei quem o pessoal está ouvindo, nós estamos levando ele para 100% das nossas áreas e tentando manter. A gente usava outros produtos, não vou citar nome, mas hoje a gente está levando ele para 100% das nossas áreas, mensal, 10 litros dele multiplicado por hectare e mês. Cara, e está sendo fantástico isso, tá? A gente está muito satisfeito e acredito que quem não está usando deveria testar. Faz lá com a testemunha, para testar para ver lá, que vai pagar caro pela testemunha, mas vai valer a pena no futuro. O que for usado vai valer a pena, viu? E Miguel, vai pagar caro pela área que não fizer a testemunha. Pela área que não fez, ele vai pensar, poxa, por que eu não fiz isso logo? E falando outra coisinha aqui, Vitor, completando a área dos meninos falaram aí, que foi muito bom, sobre Bovéria, pessoal, além do EM que a gente usa, eu vou falar pelo Vitor aqui, não falou tanto nisso, os meninos, ano passado, há 2 anos atrás, naquele período de seca, nós tivemos um problema muito sério com cochonilha. Todos sofremos, eu especial, uma área nova. Eu fiz 6 aplicações e, por final, eu falei assim, esse café não vai parar de florar, eu desisto dela, não dou conta dela, não. Em dezembro, eu estava aplicando, tinha café florando. E eu sofrendo com cochonilha. Aí, ano passado, a área estava muito boa, né, Vitor? A área prometendo uma produção alta, que deu 140 sacas por hectare, que é uma área 3,5 por 80, que eu acho que é uma área muito boa, uma produção de 140 sacas. E aí, cara, nós tivemos a ideia, né, Vitor? Você passou para a gente lá, de a gente fazer a Bovéria multiplicada no solo. Esse ano nós já levamos ela para todas as áreas nossas de gotejo, que tem condição alta produtividade, nós já estamos levando. Algumas áreas a gente está estudando, que vai reformar, ainda está em avaliação. Mas a gente está fazendo 3 aplicações de 10 litros de Bovéria multiplicada, porque foi um sucesso ano passado. Nós fizemos uma aplicação de produto para cochonilha na garupa com foliar, para proteger lagartinha, coisa e tal, mas não tinha muita cochonilha, praticamente não tivemos problema por essa aplicação que a gente pegou ela no pulo do gato, que foi no solo. Também isso aí que os meninos falaram de tudo lá de cochonilha, mas ela no solo, além de tudo que ela contribui para isso também. Não é isso, Vitor? É uma coisa que é experiência minha que eu estou passando para vocês, que eu acho que vale a pena fazer, viu, pessoal? E a equipe aí tem como auxiliar vocês. Show de bola, Miguel. Miguel, você falou um pouco sobre a sua água, a dureza, que é a água lá da área que vocês trabalham. Fala para a gente a idade que tem o seu sistema de gotejo. Ele está indo para 5 anos. Meu menino fala lá, ele nunca trocou uma mangueira do sistema. E tem uns vizinhos acima, que a gente está na área de Floresta do Sul, quem não conhece, pessoal, de Pesco Canário, nossa água é do Itaúnas. Do Itaú não. É uma água muito saloba. Teoricamente, ela iria entupir muito fácil o sistema, já vem sais da água. Você joga adubo, contribui. Se tiver matéria orgânica, vai entupir mesmo. Eu conversei com os meninos para a região ali de cima, lá, para cima da nossa propriedade ali, indo para o lado do Cristal, eles têm um problema muito sério com o entupimento. Eu falei, Miguel, mas como? É a mesma água. Eu falei, cara, a única coisa que eu uso diferente de vocês, hoje, eu uso EM.
E tem funcionado, porque a gente, como o EM expulsa automaticamente, ele expulsa a matéria orgânica do sistema, os sais não deixa, não sobra sais para entupir. Quem entende um pouquinho aí vai saber. Os sais com matéria orgânica entope o sistema, que é mais ou menos isso aqui. Quem tem ferro na água, ferro com sais ou com matéria orgânica também vai entupir. Se você não tem a matéria orgânica ali no sistema, aqueles sais e aquele ferro que tiver na água, ele vai sair, ele não vai deixar entupir o sistema. Então, eu não tenho problema hoje, até hoje, com 5 anos, de entupimento no sistema. E a gente usa desde o mamão. Foi plantado mamão, plantou café e vem mantendo periodicamente esse tratamento e tem funcionado, portanto, que a gente está levando ele para outras áreas. Show de bola, Miguel. Então, assim, ouvir um relato desse, de um produtor que usa gotejo numa área que não é pequena, nós estamos falando de uma área de 80 hectares. Então, é uma área, assim, expressiva, é uma área que a gente vem cuidando, lógico, você nunca deixou de fazer os tratos culturais tradicionais, mas hoje você tem uma economia muito grande em questão de não perca de fruta, de fruta, não perca de grão. Então, isso acaba reduzindo demais o seu custo por causa dessa produtividade que você tem. Ou seja, hoje, tudo que a sua planta tem a capacidade de florar e converter chumbinho em caroço, ela segura porque você consegue extrair o máximo do seu solo através da disponibilização de nutrientes, da complexidade de micro-organismos que você tem no solo hoje. Então, você hoje tem um equilíbrio gigantesco na sua área, que vai desde a microbiota até a limpeza do sistema de irrigação. Então, você entrega tudo que você se dispõe a entregar e ainda entrega água. Não é isso? Na verdade, a gente, quando começou com o trabalho, a gente pensou na microbiota do solo, né? Melhorar o solo, como a gente sabe, ajudar a decomposição da matéria orgânica. A gente começou tudo por isso. E foi descobrindo automaticamente que estava funcionando, que não estava entupindo o sistema. E a gente ficou muito satisfeito e hoje, né, Vitor, a gente já tem mais uma coisa que você ainda não falou aí, que a gente está usando o EM também com adubo, né? Como nitro, o magnésio, vai fazer o potássio. Então, nós estamos, assim, acompanhando a evolução, né? Que a gente está indo acompanhando, acreditando tanto no produto que a gente está fazendo mais trabalhos com ele, que você deve falar bem sobre isso aí ainda no decorrer dessa aula aí, eu tenho certeza, né? Isso que você falou, Miguel, assim, tanto quanto a limpeza do sistema de irrigação, ele não é o efeito principal do EM. Então, assim, o EM é um probiótico de solo tão bom, que tem diversas outras aplicabilidades. Uma delas é disponibilizar 100% do nitrogênio que contém no adubo ureia de boa qualidade. Então, hoje, você tem um nitrogenado aí com 45% de nitrogênio, e no processo de urease no campo você perde muito e só aproveita 8% disso, com o processo de ativação através do EM, você entrega para a sua planta já o nitrato de forma assimilável para a planta. Então, hoje, a gente faz todo esse processo com nitrogênio, com potássio, com magnésio, com cálcio. Então, isso é entregar os nutrientes de forma mais assimilável para a planta. Então, a gente brinca que hoje a planta está pedalando uma bicicleta de morro abaixo. Então, ela não tem dificuldade de absorver tudo que você dispõe para ela. Então, hoje, uma lavoura do porte da sua, no estágio que ela está, é como se fosse uma planta de hidroponia. Tudo que você coloca para ela, ela vai absorver. E isso, com a alta produtividade que você tem, traz o seu custo por saca de café lá para baixo. A gente fala que a gente acredita muito e, assim, a gente deixa uma testemunha. Eu fiz isso lá sobre o EM nitro, você comentou nisso aí, a gente falando aqui, pessoal.
O M-Nitro a gente fez, minha área são 7 setores, são setores bem grandes. Pessoas falam que às vezes setor de irrigação grande não funciona, é mito, tá, galera? É 11,3 hectares e tá lá, para vocês olharem lá, quem quiser. A testemunha. Eu fiz 6 setores com M-Nitro. Eu falei, bom, eu vou fazer um setor, vou largar ele na testemunha fazendo o tradicional, a ureia normal. E a gente substituiu 50% do nosso nitrogênio mensal para o M-Nitro. Eu hoje, quem quiser ir lá, pode procurar a área que é o testemunha. Eu não consigo falar, separar onde termina e onde começa as outras carreiras, entendeu? O meu funcionário lá, o meu gerente lá sabe, mas a gente não consegue separar. Então, só para a prova, para vocês verem. Só que o custo, ele economizou, na época que a gente fez a estimativa, né, Vitor? Dava em torno de 700 a 730 reais por hectare por ano em economia só com o nitrogênio na área. Então, vocês calculam aí, eu deixei um setor, eu não consegui separar ele, ficou normal. Eu falei que agora eu vou fazer ela total. Eu falei, ó, vai fazer total aí que não faz diferença não, que nós já vimos que funciona. Esquece essa testemunha aí. Então, só para a prova aí que eu estou fazendo. Eu vou continuar com 50%, até porque a gente tem uma equipe, a gente é sócio, tem parceiros, a gente continua fazendo isso. Então, vou continuar, mas eu já estou querendo estender isso para outras áreas, outras fazendas também, entendeu? Então, para a prova para vocês verem, tá? Está sendo muito bom e a gente está acreditando desde o início, né, Vitor? Os meninos que acompanham aí sabem disso. A gente está tentando ajudar e tentar usar. A gente fala que o biológico não é futuro, ele é presente e está aí para a gente usar ele da melhor forma possível. Tanto Bovéria, os bacilos, né, subtilis e tricoderma, né, Vitor, que a gente usa também, né? A gente está aí para contribuir, para usar, para melhorar o nosso solo, pensando no futuro, né? Isso sim é pensar no futuro, né? Exatamente. Conservar o solo, agora para produzir já é presente. Exatamente. Hoje você resumiu muito bem o que é o cerne da Biosanto. É conservar o solo para as gerações futuras. Isso é agricultura regenerativa na prática. Miguel, muito obrigado, meu irmão. Você não é um cliente, não. Você é um irmão. Você sabe disso. A gente é separado só pelo sangue, mas nós somos irmãos. Sabe disso? Eu falei com você, não é irmão de sangue, mas consideração é grande, tá? E eu falo de coração, eu falo porque eu uso e... não é pela nossa amizade, eu falo porque o produto é bom, eu gosto e eu continuo usando. Eu não ia pagar por isso se não fosse uma coisa boa. E não se torna caro, não. Isso aí, quem quiser usar, pode usar, todos eles aí. A bactéria multiplicada, ela, como a gente brinca, né? O mínimo é uma nona, né? Que você compra ela. Aí você joga uma 11ª, cara. Você coloca 2 zeros depois aí, imagina quanto mais de bactéria você coloca, de organismo no seu solo a mais para contribuir. Então, assim, é uma coisa muito importante, é muito bom para a gente. Eu uso tanto no mamão quanto uso no café. Então, pessoal aí, quem não está usando, pode cair dentro, pessoal. Tá? Bom, muito obrigado pela sua participação aí e vamos em frente, continua aí na live aí que a gente tem mais coisa aí para compartilhar. Tá bom, meu amigo, valeu. Bom, pessoal, não preciso nem de falar mais nada, né? Vocês tiveram uma aula aí com um produtor. Então, agora eu gostaria de chamar mais um caso de sucesso, o Miguel aí do Espírito Santo, e agora nós vamos falar com um produtor da Bahia, que está feliz demais, que começou com a atuar com uma biofábrica recém-inaugurada na propriedade dele, que é o Rafael, Rafael Sol. Ele já tá aí, certo. Então, vamos lá, vamos conversar com o Rafael. Já está me ouvindo, Rafael? Tô ouvindo. Show de bola, meu amigo. Então, vamos lá. A aula é sua agora. Pois é. Boa noite a todo mundo aí que tá vendo. Eu sou agrônomo formado, já produzo café desde 2007 e hoje a gente está trabalhando com pimenta, cacau e café. E a gente foi
gente está estudando sobre os bioinsumos e apareceu aqui na nossa região o Luan, que é o representante da Biosantos aqui para a gente aqui no sul da Bahia. E Luan me aproximou dos bioinsumos. A princípio, todo produtor rural, todo produtor de qualquer cultura, eles não confiam muito nos produtos biológicos, porque acham que a única coisa que resolve são os defensivos químicos. E a gente também teve essa mesma desconfiança. E a gente já vem trabalhando 3 anos, o Luan insistindo aqui com a gente. Tem 3 anos que a gente está fazendo. Nós fizemos uma pequena biofábrica o ano retrasado, e o ano passado a gente já substituiu quase que 100% dos inseticidas nossos por bioinsumos. E esse ano a gente fez uma biofábrica junto com parceria com a Biosanto aí, uma biofábrica muito boa, muito grande, conforme as normas, né, para produzir os bioinsumos. E a gente está querendo esse ano substituir 100% dos inseticidas. O EM a gente já utiliza também já faz muito tempo. Esse ano nós vamos parar de usar os defensivos químicos para controle da cochonilha. Já vi aí um dado do Miguel bacana que ele fez. Nós também estamos tentando fazer isso aqui, tratar a cochonilha. Já tratávamos com bactéria, esse ano nós vamos tratar com bovéria. E eu tô com a Biosanto, eu tô com os bioinsumos, e o pessoal fala muito negócio de sustentabilidade e tal, essas coisas. Eu acho bonito, mas a pegada da sustentabilidade, ela vem no conjunto todo. Que o produtor não tem jeito, o produtor ele tem que visar produzir mais com menor custo. E é essa pegada, por isso que eu entrei nos bioinsumos, porque os bioinsumos, ele me barateou alguns tratos culturais, e a eficiência é a mesma, e além disso eu levo de bandeja a nenhuma toxidez, a facilidade de fazer na nossa propriedade, a facilidade de ter um produto recém-pronto lá, né? Então, tem dado muito certo com a gente aqui no Sul. Eu tenho usado no plantio, no café, quase que 50% dos meus tratos são feitos. Hoje em dia, na verdade, a única coisa que eu não uso os bioinsumos são o tratamento de ferrugem, né? Na pimenta, eu acho que não existe tratamento para fusário de pimenta. Não existe pimenta sem trabalhar com bioinsumos. E no café, esse problema grande está acontecendo aí na cafeicultura, principalmente do café Conilon, né, que é a fusário, não tem como tratar sem ser com bioinsumo. Então, eu uso muito aqui para o nosso fusário o Bacillus subtilis e o Tricoderma. Uso muito as Azospirilos aqui para nos ajudar a economizar no uso do nitrogênio. E também faço utilização do EM. Eu não estou muito eficiente no EM ainda não, porque as nossas irrigações são muito antigas, então a gente não tá conseguindo fazer muito. Nossas irrigações, quando eu falo antiga, que não são automatizadas, então são irrigações Mas eu uso EM em 60% da minha área. Toda a minha área automatizada eu uso EM e tem me ajudado muito. A questão da limpeza da mangueira é um bônus, né? A gente tem aqui usado a EM para melhorar a microbiota de solo, para melhorar fornecimento, a gente usa a nossa palha de café toda voltada para o café, então a gente usa o EM para ajudar a decomposição da palha, entendeu? Rafael, tá ouvindo? Tô escutando vocês. Show de bola. Rafael, eu queria que se você for possível, você é um cara que pesquisa muito, tem muito conhecimento e, com certeza, você deve ter pesquisado muito esse assunto de biofábrica. E aí, se você puder dar uma palavrinha, mesmo que curta para a gente, sobre a simplicidade da biofábrica da Biosanto. A gente buscou fazer uma biofábrica que não assustasse o produtor. Então, hoje nós temos uma biofábrica que ela é muito simples e operacional.
ela é assim, um resultado de estudos. Hoje a gente está na 4ª geração da biofábrica, estamos indo para a 5ª geração, vem novidade por aí. E assim, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com o On-Farm. Então, beleza. A gente começou com uma farmzinha tradicional, né? Só multiplicando bactérias, até mesmo para nos acalmar e devagar nesse processo. E a gente foi apresentado pela Biosanto, né? Quem me representa aqui é Luan. O Luan me mostrou a biofábrica da Biosanto e falou que é um método muito fácil. E a gente entrou nessa pegada aí, fizemos aqui. A única coisa que eu fiz foi colocar um piso. Eu fiz um piso com as quedas d'água, né? E a biofábrica veio aqui e instalou uma câmara fria com os bioreatores, com todos os motores, com uma limpeza de ozônio. Eu estava preocupado com essa questão do ozônio, né? Para saber se o ozônio, sei lá, é uma novidade. E é muito simples você multiplicar. O processo continua o mesmo, são tanques, bioreatores, com aeradores. Agora, é muito simples, muito fácil de limpar, muito fácil de fazer. Outra coisa que melhorou de vocês também foi a questão da matéria que faz o alimento das bactérias e dos fungos. Meio de cultura. O meio de cultura. Nossa, melhorou muito, porque antigamente, né, a gente tinha que misturar melaço, e hoje o meio de cultura já vem pesadinho. É simplesmente você misturar, cara. O trabalho do produtor rural hoje é chegar lá, misturar, fazer as limpezas. Claro, tem que ter muito cuidado com a parte de sanidade, né, para você estar muito limpo, o local tem que estar muito limpo, é por isso que tem que estar com a temperatura controlada. E o projeto é excelente, tem dado muito certo lá, e a facilidade de fazer uma cultura... Você tem ideia, essa semana eu fiz todos os 4. Tricoderma, Bacillus subtilis, Azospirillus e o Bovéria. Estão todos multiplicados, e eu começo a aplicar amanhã via esguicho na planta, porque é a minha primeira aplicação, porque eu estou limpando as minhas irrigações, né? Então, tem muito bico solto, acabei a colheita agora, então... colocando emendas, refazendo. A primeira aplicação vai ser no esguincho, depois é tudo via fertigação. Perfeito, cara. Isso é uma tranquilidade para o produtor também, você ter essa certeza. A questão que você falou do meio de cultura, vale lembrar que o nosso meio de cultura, ele é 100% esterilizado por uma tecnologia de raio gama, mais conhecido como radiação, né? Então, ele é 100% esterilizado depois de pronto. Ou seja, depois que você faz toda a mistura, você fecha naquelas embalagens que você recebe, e aí ele vai para a esterilização e não tem mais contato nenhum. Ele chega para você 100% esterilizado. Você não precisa de pasteurizar, dar banho de quente e frio, não precisa de fazer nada disso. O meio de cultura ele já vem pronto, misturado. E agora, com essa formulação que você está recebendo aí, que é a nossa 4ª geração, com os ingredientes em formas de cristais, é como se fosse um açúcar cristal mesmo. Então, ele não vem mais em pó, muito fácil de diluir, entendeu? Não tem necessidade de ficar misturando. Então, em contato com a água, ele já dilui 100%. E realmente, assim, a gente fica muito orgulhoso de ter chegado a uma formulação dessa. Não, com certeza. A facilidade é muito grande. Eu estou muito satisfeito e esse ano eu vou aumentar muito o meu uso dos bioinsumos das nossas lavouras aqui, tanto cacau, café, quanto pimenta. E, Rafael, conta com a Biosanto, tá? Para trazer novidades para você, para te ajudar no que você precisa. Qualquer dúvida sobre o enfrentamento de alguma situação nova, alguma coisa que a gente não vem trabalhando, vamos trocar experiência, descobrir o que a gente puder junto, e fique aqui um convite para uma próxima oportunidade, a gente fazer uma live ou junto ou separado, para a gente discutir bastante sobre o manejo biológico dessas culturas que você vem trabalhando aí, cara. Muito obrigado.
Não, então tá bom. Eu que agradeço a Biosanto pelo convite e por estar assessorando a gente aqui, estar participando aqui da gente aqui sempre e muito rápida para atender a gente aqui. Muito obrigado para vocês aí tudo e estamos acompanhando a modernidade, estamos acompanhando a Biosanto e tentar melhorar nossos tratos culturais aqui, né? Trazer primeiramente produtividade e depois baixo custo e, se puder, também sem toxicidade, né? Isso aí, Rafael. Cara, mais uma vez, muito obrigado por estar aí dando seu depoimento e assim, você é uma pessoa muito querida, você é um cliente, assim, muito querido por nós, pela Biosanto. Muito obrigado, cara. Ok, obrigado. Até mais. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, meu irmão. Um abraço. Valeu. Valeu. Pessoal, não precisa falar muito. O Rafael é, assim, um estudioso, é um cara que pesquisou muito para chegar no ponto que ele chegou. Ele é um profissional muito respeitado, é um case de sucesso, vamos dizer assim, ele é um influenciador da nova geração de agricultores que trabalham com agricultura regenerativa. Então, assim, se ele está com a Biosanto, é porque a Biosanto oferece um diferencial no mercado que poucas empresas ou quase nenhuma têm. Então, hoje, assim, a gente tem muito orgulho de ter chegado no nível que a gente chegou, sabendo de onde a gente veio, como a gente começou. Hoje, assim, eu falo por todos da equipe, todas as pessoas envolvidas com a Biosanto, hoje a gente tem muito orgulho dos resultados que a gente consegue proporcionar aos produtores. Então, eu sempre digo que a gente não vende produto, a gente vende soluções. O produto, ele é secundário. Então, muitas vezes, muitas visitas que a gente faz, a gente leva soluções de outros setores, de outros produtos, de outras coisas, que, às vezes, o produtor, ele só encontra com a Biosanto. Vamos começar a responder pergunta ou vamos deixar mais para o final, Sérgio? Que pode falar? Pode mais um passo aí. Vamos tocar? Pessoal, só tem uma pergunta que eu recebi aqui, que eu acho que vale a pena, porque a gente vem falando de biofábrica, e aí surgiu uma pergunta sobre o ozônio na biofábrica. O ozônio, ele na cadeia de oxidação, ele é o segundo elemento mais oxidante na natureza. Ele perde apenas para o flúor. E o flúor não é liberado para o uso doméstico como a gente usa. Hoje, a gente faz o uso do ozônio na biofábrica por dois motivos. Pela certeza de esterilização do que a gente se propõe a esterilizar, que é a água. Então, a gente hoje esteriliza 100% da água, livra ela de matéria orgânica e de micro-organismos ou patógenos indesejáveis. E mais um grande motivo, ele é muito barato. O ozônio é uma tecnologia que existe há 30 anos e é pouquíssimo difundida por causa do seu custo. Se fosse uma coisa cara, era muito mais difundida. Então, hoje, a Biosanto, em parceria com a Ozone Fresh, uma empresa que tem 30 anos de mercado na fabricação de equipamentos e aplicações de ozônio, desenvolveu um equipamento que é exclusividade da Biosanto para ser aplicado em biofábrica. Então, hoje, toda a biofábrica da Biosanto acompanha um equipamento de ozônio que trata tanto a água quanto o ar. Ou seja, a atmosfera da biofábrica da Biosanto, ela tem 100% de certeza que ela é livre de contaminantes externos. Então, hoje a gente faz tratamento da água com ozônio, a gente faz esterilização do meio de cultura por radiação, a gente fornece inóculos de qualidade com zero contaminação e damos um treinamento impecável para a limpeza e esterilização das biofábricas. Hoje, o nosso produto que sai de uma biofábrica da Biosanto, ele é 100% livre de contaminação. Vamos falar depois das outras perguntas. Eu tenho uma caixa de perguntas aqui, que a gente já está com umas 30 perguntas já. O pessoal está participando. Vamos lá. O que os casos de sucesso que a gente vem relatando aqui têm em comum? Primeiro, o manejo feito certo, o manejo certo feito na hora certa.
O que significa isso? A gente costuma dizer que na agricultura você tem timing para controlar praga, para controlar doença e para você condicionar seu solo. Então, hoje, o manejo que a Biosanto cria, ele é muito focado nesse tempo. Então, você vai preparar o seu solo, você começa a preparar antes a microbiota do seu solo. Não adianta você jogar um adubo, um nutriente para a sua planta e esse adubo ficar retido no solo. Porque tudo que faz a mágica acontecer no solo são os micro-organismos. Então, os micro-organismos eles precisam estar presentes. Por isso que a gente começa com o solo, a gente começa com o N1, que é o probiótico do solo, que ele que vai dar todas as condições para os micro-organismos benéficos sobreviverem no solo. Então, não adianta nada você jogar um tricoderma, você jogar um subtilis, um metilatrófico, um apocônia, uma Paxillomyces no solo, e você não ter condições para esses micro-organismos sobreviver nesse solo. Então, não adianta, você precisa trazer a condição de sobrevivência dos micro-organismos. Aí a sua lavoura, independente se seja banana, café, mamão, batata doce, pimenta, o que você venha plantar ali, ela vai te dar o melhor resultado, porque você deu a melhor condição para ela. E o acompanhamento técnico especializado, porque a gente só não vende só produto. A gente vende, a gente acompanha a aplicação, a gente controla o estoque do produtor, entendeu? Então, hoje, a Biosanto não vende estoque de produto. A Biosanto vende aplicação. Então, quando a gente faz o manejo para o produtor, a gente faz a venda de aplicação. Dificilmente você vai chegar em um cliente da Biosanto e vai ver um estoque robusto de produto para ele usar dentro de 1 ano, 2 anos. Não. Ele vai ter produto que ele vai usar dentro de, no máximo, 30, 60, no máximo 90 dias. Ou seja, é feito um manejo, é feito um protocolo e é vendido produto para cumprir esse protocolo. Depois disso, é reavaliada a necessidade de continuar ou não, ou alterar o manejo. Agora, vamos abrir agora para perguntas. Quem foi, pessoal, que juntou as perguntas aí? Quem quer passar algumas coisas? Vamos lá, quem vai fazer a primeira pergunta? Você quer ler a pergunta, Sérgio? Eu respondo ou quer que eu leia? Pode, eu te ajudo nesse processo aí. Então tá, faz a pergunta, fala o nome da pessoa, se tiver, se não tiver. Ana Paula Francisqueto, ela fez uma pergunta, Vitor, sobre o seguinte: qual o intervalo ideal entre uma aplicação e outra de produto biológico? Ana Paula? Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, pela sua pergunta. E é uma pergunta, assim, extremamente importante. O intervalo de aplicação, ele faz parte do timing que a gente falou do sucesso da aplicação. Não existe um intervalo ideal, existe um monitoramento bem feito. Hoje a gente tem alguns protocolos com intervalos de segurança. O que são esses intervalos de segurança? Exemplo, vamos fazer um manejo de nematóides. A gente sabe que o nematóide ele é um verme de solo altamente contaminante e com uma multiplicação absurda. Então, qual que é o intervalo ideal? É o intervalo que você consegue aplicar e ter resultados. O que seria isso? Doses menores com intervalo menor ou doses maiores com intervalo maior. Exemplo, hoje a gente pode pegar doses comerciais e aplicar a cada 60 dias. Se eu esticar isso para 90 dias e aumentar a dose, não vai resolver. O seu micro-organismo não vai encontrar a quantidade, as condições necessárias de sobreviver nesse solo. Então, solo, tudo é equilíbrio. Parte aérea, inseticida, por exemplo, é monitoramento. Aplica, monitora, até chegar ao passo de que você vai fazer suas pulverizações preventivas. Isso é uma outra inverdade que se prega muito sobre o biológico, que o biológico ele não é um produto de combate, ele é um produto de combate. Hoje nós temos bactérias e fungos extremamente agressivos para combate de cochonilha, mosca branca, cigarrinha, ácaros, ácaro branco, ácaro rajado, ácaro vermelho, bicho mineiro, broca da haste. Nós temos manejos biológicos extremamente
viáveis, extremamente sustentáveis e com resultados absurdos em cima dessas pragas. E acho que vai ter alguma pergunta dessa. O produto biológico, ele é para praga e para o solo, independente da cultura que você tem. Então, se você tem um ácaro rajado no coqueiro, ele vai ser combatido da mesma forma que um ácaro rajado no mamão, ou na rosa, ou no morango, entendeu? Então, é micro-organismo contra inseto, contra patógeno, contra doença, independente da cultura. Então, só pegando um gancho desse processo, uma fala que o Miguel disse lá na hora dele lá, sobre o uso do EM. O Emílio está até na live, ele de um produtor de café de Nova Venécia, ele entrou em contato e está aqui com a gente sobre a dúvida do EM1. Ele vai começar a usar o EM1 para desobstruir as mangueiras. E quais possibilidades esse EM1 começa a dar resultado na propriedade citando aqui do Emílio? Boa noite, Emílio. Vamos lá. Como a gente falou sobre o EM1, ele é um probiótico de solo. A principal funcionalidade do EM é em revitalizar e desenvolver a microbiota do seu solo. Porém, como ele é um produto extremamente viável para decompor matéria orgânica, ele consegue limpar todo o sistema de irrigação numa velocidade absurda. Então, hoje, a gente tem vários testes. Vocês estão dentro do grupo, nós vamos começar a compartilhar cases de sucesso, resultados impressionantes que a gente tem de limpeza de sistema de irrigação. Então, como que é o nosso protocolo hoje? Você faz a aplicação do sistema de irrigação, espera 48 horas, abre as pontas de mangueira e solta. Você não precisa ficar batendo o bico, você não precisa de passar bucha, não precisa de fazer nada. E esse resultado, ele se perpetua porque aonde tiver matéria orgânica dentro do seu sistema, ali vai estar presente o micro-organismo que você aplicou. Ele não vai sair na primeira irrigação, ele não vai sair na segunda, ele não vai sair na terceira. Ele só vai sair quando o seu sistema de irrigação estiver 100% limpo. E, logicamente, que você não vai resolver todos os seus problemas com uma aplicação. É feita uma aplicação de combate e depois você vai manter uma aplicação residual por mês, junto com qualquer fértil irrigação que você for fazer. Então, hoje, o resultado ele é muito rápido mesmo. Obrigado, Emílio, pela pergunta. E lembrando, Vitor, o link para o produtor entrar em contato com um de nossos consultores está lá fixado no comentário lá no grupo. É só mandar um oi lá que o nosso consultor já vai entrar em contato, agendando uma data para fazer uma consultoria aí com vocês. Isso, porque assim, voltando a falar, não existe protocolo escrito em pedra. Então, cada lavoura tem a sua identidade, a sua particularidade. Por isso que é muito importante ter uma visita do consultor, conversar, tirar dúvida, do que simplesmente ligar e comprar um produto e não ter o resultado esperado. Vamos lá, mais uma pergunta? Só chegar aqui. Vitor, o Rafael ele citou um dos problemas que acontecem na região aqui do norte do Espírito Santo, que é a questão de o alto índice de mortalidade de pimenta do reino. Que solução hoje a Biosanto ela tem de prevenção e de tratamento em muitos dos casos da infestação e a mortalidade da pimenta? Bom, a mortalidade da pimenta ela é resultado da associação de dois inimigos assim terríveis, que é a associação de nematóide com fusário. Se você tem um ataque de fusário apenas na sua lavoura de pimenta, você tem uma mortalidade de até 10%. Se você tem um ataque de nematóide, você tem uma mortalidade de até 5%, 6%. Se você tem um ataque das duas pragas, a sua mortalidade pode atingir 70%, 80% do seu plantio. Então, como que você consegue se livrar disso? Aplicações constantes de inimigos naturais. Então, o manejo ele é feito sempre dando condição ideal de recuperação do seu solo.
a gente entra com o protocolo sempre com o início com o M1, para você dar a condição do seu micro-organismo sobreviver naquele solo. Aí você vem Tricoderma, Conia, Paxillomyces, Subtilis, metilotrófico. Então, todos isso são inimigos naturais desses dois patógenos, mas eles precisam de condições ideais para suprimir a população desses patógenos, desses inimigos da sua lavoura. Por que continuar aplicando? Porque a gente sabe que o solo é um universo à parte. Então, quando você começa a colonizar seu solo com inimigos naturais, com micro-organismos competidores, com micro-organismos benéficos, os inimigos naturais eles vão seguir para lugares onde não tem esses inimigos naturais. Se a população de micro-organismos benéficos diminuir, os inimigos naturais vão vir. Entendeu? Então, por isso, a necessidade de você estar sempre repovoando o seu solo com micro-organismos benéficos. Ô, Vitor, tem um produtor perguntando aqui, sobre aquela aula que o Jairo, dos consultores, falou, sobre relacionado ao manejo pós-safra. Em muitas das lavouras sobra muito resto de grãos, tanto nas hastes, nos troncos, grãos que ficam no solo, tudo ali. A Biosanto tem uma solução já nesse manejo pós-safra. O que ele deve fazer de início? Ele vai chamar um técnico, pediu aqui o auxílio de um técnico para visitar ele. O que ele pode já esperar da Biosanto nesse primeiro momento? Bom, se tratando de grãos remanescentes, seja por queda fisiológica de amadurecimento, seja por erro de colheita, esses grãos, eles são hospedeiros naturais da broca. Então, a broca, embora ela não seja hoje um inimigo tão significativo como já foi, mas ela está presente em todo o meio. Então, o que você tem hoje de desvantagem em ter esses grãos para trás na sua lavoura depois da colheita é justamente a proliferação desse inseto. Então, se você povoa o seu solo e a sua lavoura, criando um ecossistema favorável ao crescimento de micro-organismos benéficos, você vai ter seus inimigos naturais dessas pragas se fortalecendo dentro da sua lavoura. Um deles é a bovera. A bovera tem uma alta capacidade de permanecer no meio ambiente, seja ele no solo, seja na folha, seja em resto de galho, resto de folha, resto de café. Hoje, é de fundamental importância essa aplicação da bovéria logo após o final da colheita, seja por fertirrigação, seja por jato dirigido, seja por pulverização de drone, de trator, de canhão. Então, não há uma receita de bolo. Não, só funciona se aplicar na fértil. Não, você precisa atingir o alvo. Independente da tecnologia de aplicação que você tenha, a gente consegue dar resultados positivos para você nesse pós-colheita. Vitor, teve uma pergunta aqui do Odair Barrados. Ele fez uma pergunta: qual o produto indicado para a broca da haste? Broca da haste é um inseto fácil de combater. Em que sentido? Ele é um inseto que ele morre fácil. A grande questão é atingir o inseto, porque ele está inserido dentro, como o próprio nome diz, dentro da haste. Então, hoje, ele é um inseto que a gente combate da seguinte forma: a gente sempre chama de protocolos. Então, qual que é o protocolo de ação hoje para combater a broca da haste e também o bicho mineiro, que nada mais é do que um inseto minador que dá nos citros, dá no feijão? Então, ele tem a mesma característica. É um inseto que ele causa um dano, mas ele não fica aparente como uma cochonilha, por exemplo. Então, qual que é o protocolo a ser usado? Independente do inimigo natural que você vai usar, do micro-organismo benéfico que você vai usar, você precisa de
ajuda para fazer com que esses insetos se movimentem. Hoje, o que a Biosanto adotou? Com o passar do tempo, a gente começou a ter necessidade de alguns produtos para ajudar no nosso manejo. A gente desenvolveu espalhantes siliconados que não prejudicam os micro-organismos. A gente desenvolveu óleos essenciais que irritam os insetos e colocam eles em movimento à base de alho e de pimenta. Eles são inseticidas naturais, só que em doses pequenas eles só causam irritação no inseto. Isso faz com que o inseto transite, se desloque e tenha contato com o micro-organismo. Porque embora os micro-organismos sejam vivos, o inseto tem que ter contato com ele. A gente está falando de um ser microscópico. Então ele não vai sair dentro da sua lavoura procurando uma praga. A pulverização tem que atingir essa praga. Então, a associação de um inimigo natural, seja ele uma cordíceps, uma bovéria ou uma bactéria, ele precisa estar associado a um bom espalhante translaminar e a um produto que tem um alto poder de irritabilidade no inseto, mas que não cause mal ao micro-organismo. Então, hoje nós temos produtos desenvolvidos, fabricados em B2B com a marca da Biosanto, justamente para evitar isso de que eu passe uma recomendação dessa para você, você compre um produto no mercado que vai prejudicar o micro-organismo. Então, por isso que a gente hoje tem, além das soluções, a gente tem as ferramentas que ajudam a nossa solução. Perfeito. Vitor, eu vou fazer 3 perguntas para, no mesmo contexto, você já responder as 3. Ok? Nós temos um engenheiro agrônomo que ele pediu para nem falar o nome dele, mas ele está gostando muito da aula aqui, está participando conosco. E ele vem fazendo uma pergunta a seguinte: contextualiza falando que ele já sabe que os produtos biológicos vêm agregando no mercado cada vez mais. E muito se fala sobre o tempo de ação dos micro-organismos no resultado das aplicações. Em quanto tempo conseguimos perceber os resultados de controle com a utilização dos biológicos? Aí a segunda pergunta é sobre... Vamos responder uma de cada vez para não enrolar. Então, vamos falar como um bom engenheiro agrônomo. Depende. Depende do que a gente está combatendo, depende de qual micro-organismo a gente está usando. Vamos falar em pragas. Dependendo da praga que você está combatendo, o resultado é de 24 horas, 12 horas, 48 horas. É muito rápido. Se você está falando em uma cigarrinha, uma mosca branca, um ácaro, seja ele branco ou rajado, dependendo do inimigo natural que você vai usar, o resultado é muito rápido. Fungos, exemplo, ferrugem do café. Os resultados eles são um pouco mais demorados, mas eles são assim muito eficientes. Hoje a gente tem produtos hoje para ferrugem do café que dispensam o uso de outros produtos, né? A gente consegue corrigir ferrugem do café só com produto biológico. Isso tem as minhas lavouras que provam isso. Hoje eu uso 100% do meu manejo biológico, não é orgânico, tá? Nosso manejo, ele é de inimigos naturais, ele é um manejo biológico. A gente não é orgânico, a gente não trabalha com agricultura orgânica, embora vendamos produtos que são certificados pelo IBD e servem para a agricultura orgânica. Mas o manejo da Biosanto, ele é um manejo integrado, ele pode ser usado junto com produtos químicos. A opção de não usar produtos químicos é de cada produtor, como o Rafael falou, como o Miguel falou e como eu faço nas minhas lavouras. Então, assim, fusário é um resultado que às vezes você vai ver de um ano para o outro. Como que você vai identificar? Vegetação, não mortalidade da planta, não seca de haste, seja no café ou na pimenta. Então, doenças, os resultados tendem a ser mais demorados, porque você está combatendo inimigos mais difíceis de ser resolvidos. Porque quando uma planta ela externa um sintoma de fusário, ela está extremamente contaminada. Aí, às vezes, é quase impossível você reverter o quadro.
Por isso que é muito importante, tanto quanto o combate a nematóide, o combate a fusário no início do plantio. Porque hoje não existe uma grama de solo no Espírito Santo ou no sul da Bahia que não tenha nematóide ou não tenha algum esporo de fusário ou alguma condição que você dê ao seu solo que o fusário não cresça. Eu tenho outra pergunta aqui, o Alessandro Fick, ele é um produtor de banana e café. Ele está perguntando assim, qual o produto que mata ácaro em banana e café? Então, vamos lá. Vamos separar o ácaro. De qual ácaro nós estamos falando? No café, a gente encontra muito ácaro vermelho. Então, ácaro vermelho é combatido com cordíceps, com Bovéria, com algumas outras bactérias, com ações como metarrísio. Então, você consegue combater, tem diversos inimigos naturais para o ácaro vermelho. O ácaro da bananeira, me ajuda a lembrar aí, Vitor, qual que é o ácaro da bananeira? É o mesmo ácaro vermelho também? Então, assim, como eu falei no início, independente da cultura, o inimigo é o mesmo. Então, a gente vai combater da mesma forma, independente da cultura. Você fala do coqueiro também. Sim. O coqueiro também tem o ácaro da falsa ferrugem, que é um microácaro. Então, é muito importante classificar o ácaro. Tá? Não é simplesmente ácaro, você tem ácaro branco, ácaro rajado, ácaro vermelho, ácaro da falsa ferrugem. Então, são insetos totalmente diferentes, com comportamento totalmente diferentes. Ácaro branco do mamoeiro e o ácaro da falsa ferrugem, eles são microácaros, então eles são combatidos geralmente com bactérias, associadas sempre, como eu falei, com um bom espalhante, com um bom inseticida de óleos essenciais, que é o que causa essa irritabilidade no inseto. Tem mais uma outra pergunta aqui sobre a decomposição de material orgânico. De folha de coco, folha de coqueiro. Você tem algo específico? Sim. O Jairo até conduziu um trabalho com o M1 para decomposição de folha de coqueiro. Não existe nenhum material orgânico que não seja decomposto pelo M1. Hoje eu desconheço. Se existiu, a gente vai ter que descobrir. A questão é o tempo e a dose. Então, folha de coqueiro, resto de coco, casca de coco, é extremamente difícil de ser decomposto. Mas o uso contínuo por cima das novas palhas faz com que todo aquele material seja decomposto de forma muito rápida. Mas, assim, é muito rápido mesmo. A gente consegue resultados excepcionais. Aquele resultado seu foi com quantos meses já? 6, 4? Quantos meses que foi? O primeiro que a gente aplicou e visitou foi 3 meses. Já viu folhas quebradiças e filmagem, a gente fez filmagem também. A partir do terceiro mês. A partir do terceiro mês. A partir do terceiro mês, a decomposição já está muito avançada. Lógico que o coqueiro você está sempre colocando resto de fruta, palha da limpeza do coqueiro. É importante continuar a pulverização por cima dessas palhas novas. Isso vai acelerar a decomposição. Ô, Vitor, acho que para a gente dar continuidade aí, para até convidar os produtores a entrar em contato com um dos nossos técnicos aí e aproveitar a oferta que a Biosanto está fazendo exclusivo para esse grupo de produtores aqui. Você mesmo falou agora aí que é importante detectar que tipo de doença está afetando a sua produção. E já que a Biosanto disponibiliza o profissional, a Biosanto cobra, como que funciona esse primeiro trabalho técnico da Biosanto? Esse diagnóstico, essa prescrição de um produto, saber se realmente vai dar resultado, como que a Biosanto se comporta diante do produtor? Deveria cobrar, mas a gente não cobra a consultoria. Hoje, o trabalho de acompanhamento e de identificação de manejo que a Biosanto presta aos produtores, ele é assim uma consultoria muito especializada em biológico. Hoje, o conhecimento prático e teórico
que a gente tem associado, porque nós temos nossas pesquisas próprias, auditadas por laboratório. Nós temos um laboratório parceiro, que é a BioQualis, que é quem faz toda a nossa pesquisa, quem atesta a multiplicação, quem atesta identificação de fusário, identificação de nematóide. Então, nós temos uma forte parceria com o laboratório, e aí nós fazemos as próprias pesquisas, pegamos o que tem na literatura e prestamos todo esse conhecimento ao produtor, baseado com o que se tem de ferramenta no mercado hoje. Então, a consultoria ela é zero custo, e o que a Biosanto faz é prestar esse serviço com uma forma de pós-venda. Vitor, só tem mais uma pergunta aqui, antes da gente já caminhar. Agradecer também aos nossos produtores. O Odair está perguntando aqui se existe já algum experimento do M1 em conjunto com o silício. Eu não vou nem falando do silício, né? Então, assim, como eu falei de alguns produtos que a gente veio agregando ao nosso manejo, o silício, ele é o produto, assim, que compõe de uma forma muito sustentável o nosso manejo. Presta atenção no que eu vou afirmar aqui, toda planta na crosta terrestre tem deficiência de silício. O silício é o mineral encontrado em maior abundância na crosta terrestre. Como que se dá isso? O que se tem na natureza não está disponível para a planta. Então, o que a gente tem que fazer? Fornecer o silício da forma que a planta absorve. E, mais uma vez, obrigado a todos que estavam aqui. E numa terça-feira, estamos aqui com quase 50 pessoas assistindo ainda. E assim, pessoal, muito obrigado mesmo, em nome da equipe Biosanto. Vocês não estão vendo, mas todo mundo aqui atrás das câmeras aqui acompanhando. E fico muito feliz de estar aqui, de poder trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês. Muito obrigado e boa noite e até a próxima.